Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 14 ao versículo 30. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morrais. Chama a Josué e ponde vós na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu conceito que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que sejas devorados, e tanto males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escreve-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses e os servirão, e me irritarão e anularão o meu conceito. E será que, quando os alcançarei muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente? Porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todos as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do conceito do Senhor, dizendo:
tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca do conceito do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz, eis que vivendo eu ainda hoje convosco rebeldes, foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Meus irmãos e minhas irmãs, olha só, meus irmãos, que diante dessas palavras que estão na passagem do livro das Escrituras Sagradas, de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14 a 30. Olha só, que fortaleza de palavra, que fortaleza de determinação, e como o Senhor cuida de cada um de nós. Diante daquela geração que o Senhor nos falou e nos fala esta palavra que Deus diz, Deus dá a Josué o encargo do povo. Deus dá a Josué o encargo do povo. Deus deu a Josué um cargo para que ele desse seguimento aos seus procedimentos para com o povo, com a nação na face da terra. Veja, meus irmãos, como Deus, ele observa cada um de nós. Desde aquela geração, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Não adianta se esconder dentro de si. Nós, ser humano, homem e mulher, a maior criação em perfeição na face da terra. Não adianta se esconder dentro de si, porque o Senhor conhece qualquer canto, qualquer local dentro de nós. Não adianta, meus irmãos. Veja, que o Senhor aqui, ele nos fala sobre esta passagem, que o Senhor diz que a partir deste momento, para a travessia do Jordão, que Moisés não iria dar seguimento. Quem iria dar seguimento era Josué. Olha a preocupação do Senhor diante do povo, diante da nação, porque se um líder escolhido pelo Senhor, o Pai Todo-Poderoso, diante das suas determinações para a missão na face da terra, aquele líder, quando ele para, o Senhor já determina outro imediatamente. Por quê? O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Aquele povo vinha diante das determinações que Moisés repassava, porque eram determinações que o Senhor passava para Moisés, para que ele repassasse ao povo, à nação, para dar seguimento na face da terra. Homem e mulher, a maior criação em perfeição do Senhor. Veja que o Senhor nos fala
diante dessas determinações, nessa passagem de Deuteronômio, do capítulo 31, versículo 14 a 30. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, olha só, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, veja só que passagem. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu conceito que tenho feito com ele. Olha a preocupação do Senhor. Olha a preocupação do Senhor. Essa determinação que o Senhor está falando é por estatuto perpétuo por toda a geração. Então ele está querendo dizer a nós o quê? Geração de hoje. Geração de hoje em que nós estamos vivendo. Olha só. Que diante desta passagem aqui, o Senhor nos alerta. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só que passagem. O Senhor nos alerta. Veja, ele está dizendo que quando Moisés fosse retirado da missão e das determinações do Senhor, o povo se reiniciaria não diante das determinações do conceito do segmento do Altíssimo. Sim, o povo passaria a se prostituir, o povo passaria a adorar outros deuses, o povo passaria a caminhar em outros caminhos. Por quê? O Senhor quer dizer que desde aquela geração, todos nós, ser humano, homem e mulher, nós temos que ter uma determinação sobre cada um de nós. Não nos desamparar do Altíssimo, não nos desamparar das suas determinações, geração de hoje. Não nos separar das determinações do Altíssimo, geração de hoje. Por quê? Aqui fala nas Escrituras Sagradas que quando o homem ou a mulher, eles não estão diante das determinações do Senhor, ele vive sem direção. Ele vive adorando e fazendo outros tipos de procedimento que não são das determinações do Senhor. Ele esquece as determinações do Senhor e entra diante da desobediência. E diante disso, diante da desobediência, o Senhor, ele se enfurece, porque não é de agrado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Todo-Poderoso. Ele não se agrada diante de desobediência. Pense bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos procurar agradar a nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Vamos procurar adorar ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos procurar aclamar o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos procurar louvar o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos colocar em primeiro lugar em tudo na nossa vida o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não procurais, porque é abominação ao Senhor. Não procurais adorar outros deuses na face da terra, porque é abominação ao Senhor. Veja, meus irmãos, o Senhor não se agrada, porque Ele é único, porque Ele é o nosso Criador, porque nós somos criação do Deus Altíssimo, nós somos perfeição do Deus Altíssimo. Nós temos um valor imenso. Cada um de nós, para o Senhor, nós custamos muito caro, porque nós somos muito valiosos diante do Senhor. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos procurar conhecer o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante das Escrituras Sagradas, diante de louvá-lo, diante de adorá-lo, diante de clamá-lo e diante de cobrá-lo. Vamos procurar conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo está aqui. Ele nos deixou para que nós conhecemos Ele, as suas Escrituras. Pense nisso, meus irmãos, que tudo é determinação do Senhor. Tudo é determinação do Senhor. Para cada um de nós na face da terra, o ser humano, homem e mulher, são nossas missões. Colocai em vossas mentes que nós não viemos à face da terra só para uma passagem. Não, nós viemos diante das determinações do Senhor. Nós viemos para cumprir as suas determinações, a sua missão. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, está ainda aí e sempre estará. Enquanto podemos, enquanto nos é concedido as Escrituras Sagradas, ela está aí, está aberta o livro para todos verem, está aberta as determinações para todos conhecer as missões de cada um de nós na face da terra. O Senhor é amor e porém o Senhor é justiça. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o Senhor, Ele nos fala. Diante dos nossos procedimentos na face da terra, quando pesa demais a sua desobediência, o Senhor não se agrada. O Senhor se revolta. O Senhor fica irado. Porque Ele não quer que nós andamos diante de desobediência. Quer que nós andamos em obediência. Quando pecares diante de algum ato, vai imediatamente e procura pedir-lhe o perdão e não cometeis mais. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, vamos cuidar de cada um de nós. Mas depende de cada um de nós nos fazer esta vigilância diante de nós, dentro de nós. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Não há por onde se esconder diante de Deus. Nenhum ser humano na face da terra, homem e mulher. Não há por onde se esconder. Coloca isso em suas mentes, em suas memórias, meus irmãos. Ninguém se esconde diante de Deus. Nenhum ser humano. Não há local para se esconder. Então, meus irmãos, o que nós estamos esperando se Deus nos deixou tudo para que nós seguimos as suas determinações, a sua missão na face da terra? Olha, meus irmãos e minhas irmãs, cada passagem das Escrituras Sagradas são uma determinações do Altíssimo. São alimento para o nosso corpo,
alimento para nossa alma, alimento para nossa mente, alimento para o nosso coração, alimento para o nosso espírito e a fortaleza para nos dar força de mão forte, para guerrear dia a dia diante de todos os procedimentos. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. É para que nos conceda o Senhor a vitória, nos conceda a vida longa, nos conceda saúde, nos conceda prosperidade, nos conceda a bênção. Meus irmãos, se nós andamos diante dos seus procedimentos, tudo se encaminhará como o Senhor determina e o agrada. Para que melhor? Nós agradar o Senhor. Existe outra coisa melhor na face da terra em agradar o Senhor? Não. Porque o Senhor é tudo. Ele é tudo que nós temos. Coloca isso em cada um de nós, em nossas mentes. Deus é tudo que nós temos. É único. É único. É o Todo-Poderoso. É o Criador do céu, da terra e do mar. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras Sagradas. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos.